Glória a Deus. Tem um ditado popular que diz: quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. Eu vou falar um pouquinho mais sobre colheita, né? É gostoso, né? Falar sobre receber, sobre ter. Mas eu gostaria de que nós pensássemos um pouquinho na trajetória de um homem que, pelas Escrituras, ele levou um bom tempo para começar a sua colheita. E como é difícil esperar, talvez esteja valendo a pena nós falarmos sobre isso. Então, vamos lá. Josué. Pode abrir o livro de Josué. Nós vamos caminhar um pouquinho nele hoje. Josué. Fica aí paradinho, Josué. Vamos pegar a história de Josué. Vou fazer um paralelo de Josué com você e comigo. Josué foi usado por Deus como conquistador da promessa. Tá certo? Moisés foi usado por Deus para caminhar com o povo, libertar o povo, caminhar no percurso do deserto. Mas na tomada da promessa, Moisés não entrou na terra prometida, mas Josué. Josué, como muitos já sabem, ele era o aprendiz de Moisés, né? Então ele começou como aprendiz de Moisés, ele foi um cara de fé. Por quê? Porque ele, junto com Caleb, fez parte dos 12 espias na ocasião para verificar a terra que Deus havia prometido. Ele e Josué, somente os dois, trouxeram um relatório favorável e os outros 10, um péssimo relatório. Nós estamos lascados, Deus nos jogou na fogueira, nós vamos morrer, lá tem gigantes, guerreiros gigantes, e nós somos um povo escravo que nem sabemos pegar numa arma, nós vamos morrer. E Josué e Caleb, verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. Muito diferente, né? Visão diferente, atitude diferente. Então já mostra que Josué era uma pessoa que confiava nas promessas de Deus. E quando se confia nas promessas de Deus, a nossa visão fica diferente. Porque a visão está baseada na promessa de Deus. Eu não tenho uma promessa de Deus apenas para lembrá-las numa oração. Eu tenho as promessas de Deus para afirmar a minha vida. Estão entendendo? Josué era uma pessoa que confiava nas promessas de Deus. Então, ele viu também os gigantes, tudo ele viu como os outros. Só que ele e Caleb tiveram uma visão de tudo aquilo baseado na promessa de Deus. Diante de tudo isso, é uma terra maravilhosa. Eles não salientaram os problemas, eles salientaram as qualidades daquele lugar. Josué caminhou no deserto com o povo, mesmo não sendo uma pessoa difícil de servir a Deus, mas ele caminhou, colheu as consequências da atitude do seu povo. Andou em aliança com o seu povo todo o tempo. E quando chega na hora de tomar posse, entrar na terra prometida, naquela empolgação, naquele ânimo, ele provavelmente estava, né? Os demais meio receosos. Aí Moisés morre. E Deus transfere a autoridade para Josué. Momento difícil. Mas ele era um homem que confiava no Senhor. Mas difícil. A confiança foi provada ali, né? E aí o que aconteceu?
ele assumiu a posição. Então, vamos lá. Ele recebeu um chamado. Ele recuou? Não. Ele não recuou. Agora, ele estava tranquilo no chamado? Não. Não estava. Chamado seríssimo, importantíssimo, tudo ou nada. Quem são esses inimigos? Como vai ser essas batalhas? Como nós vamos lidar com tudo isso? Tantas coisas novas, tantas situações adversas que vão surgir, totalmente sem controle. Não dá para saber, só dá para recuar ou confiar. Ou recua, ou confia e vai. E Josué seguiu em frente. Deus, depois de um determinado... Assim, aí ele seguiu em frente. Primeira situação, tem que atravessar o Jordão. Beleza. Dos mais difíceis, esse era o mais fácil, né? Alguns falam assim, Josué foi esperto, ele acampou o povo, esperou vir a seca, né? Aí o rio baixou, deu para todo mundo atravessar. Não foi assim. Mas enfim, Josué, ele fez a primeira coisa para entrar na promessa. Ele colocou o povo em consagração. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que sabia que precisava buscar o Senhor. Precisava andar afinado com a vontade de Deus. Consagrar, santificar, abandonar pecados, se alinhar com a vontade de Deus. E foi isso que ele orientou o povo. De repente, atravessa o Jordão. Sobrenaturalmente, o rio se abre, o povo passa. Acabou por aí? Não. Segundo obstáculo, logo em seguida, Jericó. Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade de guerra. Deus entrega Jericó nas mãos do povo. Por quê? Porque ele estava respondendo o chamado. Quer ter experiências com Deus? Você tem que estar no chamado. Ou então para que você precisa ter experiências com Deus? Para se envaidecer e ficar falando para as pessoas que Deus faz isso a seu favor e não faz por elas? Isso é carnalidade. Isso você deprime a pessoa em vez de botar a pessoa para cima, né? Mas Jericó caiu. Passa mais algum tempo. Lá no capítulo 10 de Josué. Lá para o capítulo 10 de Josué. Josué já tinha estava conquistando aquela região. Josué já tinha aliança com algumas pessoas. E ele tinha aliança com uma pessoa, agora não guardei o nome dele, mas está no capítulo 10. E essa aliança de apoio aconteceu de aproximadamente 5 reis. Por saberem que Josué tinha aliança com esse outro rei, eles temeram ficar muito forte e em torno de 5 reis se levantaram com todo o exército e foram contra aquele rei. E aquele rei apavorado manda um recado para Josué: Josué, nós temos uma aliança e esses reis estão vindo contra mim. Mas era muita gente, era muito grande, era uma batalha que ia ser terrível. Sabe o que Josué fez? Josué, ele aceitou, porque tinha uma aliança. Ele foi, mas ele consultou o Senhor. E o que o Senhor disse para ele? Josué, está lá no capítulo 10, entre o versículo 8, um pouco mais para frente. Deixa eu ver aqui. Josué 10, versículo 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Sabe o que significa isso? Isso é a lembrança
que Deus já havia prometido a Josué no capítulo 1. Que Deus disse a ele: olha, se você perseverar, não se desviar para a direita ou para a esquerda, mas permanecer firme nas minhas palavras, tudo o que você fizer prosperará. Foi promessa de Deus para Josué. E aqui, Deus está lembrando isso. Olha o que acontece. Josué vai à batalha. E eu quero dizer outra coisa para você. Muitas vezes nós nos enganamos, achando que Deus entrega, confia um chamado nas nossas mãos e larga lá. Como se você fosse um empregado. Como se eu fosse um empregado. Olha, você tem uma tarefa, vai lá e faz. Não, irmãos. A palavra de Deus o tempo todo mostra que Deus tem um prazer tremendo em se relacionar conosco. E nesse texto vai mostrar o que Deus faz conosco nos dias de hoje. Mas vocês estão entendendo, irmãos? É muito sério isso. O evangelho não é brincadeira. Nós recebemos um chamado de conquistar bairro, cidade. Aonde o Senhor nos enviar, nós temos um chamado. E dentro deste chamado é que tua vida, Deus está propondo transformar a sua vida. Por quê? Porque lá, naquele lugar, é um tipo de pessoa que vai entrar. Não são dois, é apenas um tipo. Mas o Senhor anseia que você entre lá. Porque Ele morreu por você. E por mim. Estão entendendo? Aí ficamos cheios de coisas. Desculpa, irmãos, mas é verdade. Os pais não estão administrando seus filhos. Filho com um tal de WhatsApp e Instagram, tirando foto de tudo quanto é jeito, né? Tudo empinadinho. O que é isso? Você está querendo mostrar o quê? O teu caráter ou o teu corpo? Fala para mim, é caráter ou é o corpo que está querendo mostrar? O que é isso? Olha o que já está dentro. Nós precisamos mudar, irmãos. Isso não ganha almas para Jesus. Esse tipo de conduta não vai para o céu. É fachada. Quer dizer, nem fachada mais é, né? Está escancarado o negócio. Mas Josué encarou um povo reclamão, um povo murmurando, um povo que tinha outro tipo de, talvez, de querer usar outra vestimenta, né? Porque lá no deserto, andar de sandália numa areia que vira em torno de 56 graus de dia. Difícil. Ah, não, vou tirar esse negócio aqui. Mas Deus disse que não tinha roupa para eles. Mas ele falou assim, mas não vai estragar. Deus disse, vou conservar. Não é? Mas o povo teimava. O povo queria pegar coisas a mais para comer, né? Porque não estava confiando no Senhor. Aí dava bicho. Eu estou vendo, só fico imaginando Josué e Caleb contemplando essas coisas. Mas, meu Deus, o Senhor falou e o povo ainda teima. Falta de confiança. Aí, recebendo o chamado, ele encarou o chamado. Josué presenciou um rio que se abre. Josué presenciou uma cidade fortificada caindo diante dos olhos deles, naquela orientação esquisita. Eu confesso que eu achei esquisito como que ele derrubou Jericó. Um programa esquisito. Mas eu não tenho que dizer o que Deus deve fazer, eu tenho que confiar no que Ele orienta. E ele foi. Olha só, essa palavra para mim é uma das mais maravilhosas que tem. Chegou essa batalha. Olha lá o que ele fala. Verso 9. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor, quem? O Senhor. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas
os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. O Senhor indo adiante. Responde o chamado do Senhor e você vai ver o que é Deus agir a seu favor. Não responda o chamado de Deus, Deus não tem que fazer nada a seu favor. Por que ele tem que fazer a seu favor? Se você não está indo. Mas vamos lá. O que mais? Enquanto fugiam, aí caiu os granizos. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, sobre o vale de Aljalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca, ouça isso aqui é tremendo. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Que maravilha! Aqui não está dizendo que Deus só respondeu a Josué, mas ele fez algo sobrenatural. Ele parou, se parar o sol e parar a lua, você sabe o que significa isso, fisicamente falando? Significa que parou o relógio. O tempo parou. Não foi uma coisinha, foi uma coisona. Agora, para ter uma experiência dessa, você acha que é assim da noite para o dia? Ou você acha que Josué, a vida semeando fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Senhor, fidelidade ao Senhor. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas sou fiel ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Não sei o que vai ser depois de amanhã. Esses 40 anos, não sei como vai ser, mas eu sou fiel ao Senhor. No meio do povo de Deus, Josué falando das verdades de Deus, falando das verdades de Deus, falando das verdades de Deus. Quem que estava tendo grandes experiências? Josué, porque ele estava respondendo o chamado. Hoje se percebe pessoas aqui e fora daqui. Pessoas, cristãos abatidos, cristãos que perderam a noção. Por que ir na igreja? Por que eu preciso vir no culto de quinta-feira? Já tem domingo, né? Por que essas coisas? Se a palavra de Deus diz que eu devo adorar o Senhor todo o tempo, adoro Deus em casa, conversa, adora nada. Pastor, você está me julgando. Olha que eu provo. Né? Não adora. 5 minutos de oração, 10 minutos ou 15 minutos de oração, não é uma adoração ao Senhor. Não é uma reverência e devoção a Deus. Para ter essas experiências, irmãos, e outras que existem, estão acontecendo por aí, e que você quer, como eu quero, né? Agora a questão é, será que eu quero e eu vivo? Será que você quer e você vive? A palavra do Senhor mostra, revela para nós, que Josué, foi escolhido não por acaso, não foi por falta de pessoas, porque havia
milhares de pessoas. Ele foi escolhido porque Deus identificou ele. Todos nós temos um chamado, irmãos. Todos nós somos chamados, olha lá. Não fica para enfeitar. Não é para ficar mais bonitinha a parede da igreja. Tudo isso é mensagem para você, é pensado. Aquele painel lá, toda semana tem coisas diferentes ali, porque entendo que é mensagem para você. Senão não gastaria tempo com aquilo. Né? Porque você tem um chamado, irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Você acredita nisso? Jesus está voltando. Olha, eu vou dar uma sugestão para a pastora Cris, Sala dos Homens, escatologia. Precisamos ver a volta do Senhor. Né? Precisamos ver sobre isso. Jesus está voltando. E quanto parece que mais perto está ficando, a igreja do Senhor está se acomodando. Não é para se acomodar. O lugar de descanso é na glória, segundo a palavra de Deus. É lá, não é aqui. Que o Senhor te encontre trabalhando, é o que diz a palavra de Deus, não é? Mas não é trabalhando lá no seu trabalho, é trabalhando na obra do Senhor. Vizinho, parentes, amigos, desconhecidos, investindo nas pessoas, evangelizando, ajudando. Como é que você evangeliza? Não é só falando do plano de salvação. Às vezes você, para chegar numa pessoa, você tem que ajudar ela primeiro. Ela tem uma crença diferente. Ela não vai te ouvir. Ela vai se fechar para você, mas ela está necessitada. Deus está dando um sinal para você. Aí está a brecha. Vai lá. Seja por mim na vida dela. Estão entendendo? Seja por mim na vida dela. Cuide dela, porque eu morri por ela. Cuide dela. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Eu morri por ela. Cuide dela. Aí você vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, até um dia que essa pessoa chega e fala assim: olha, todos os meus amigos não estão mais aqui, mas você continua comigo. Aí é o sinal de Deus para você agora entrar com o evangelho na vida da pessoa. Por quê? Ela está dizendo: eu confio em você. Estão entendendo, irmãos? São coisas assim. O evangelho é prático, não é filosofia, não é encher de pensamento e ficar navegando a nossa mente em palavras bonitas que não têm sentido. Não, são palavra do Senhor, é o evangelho de poder, poder transformador. Amém, irmãos? Poder transformador. E é isso. Eu fiquei maravilhado com o que está registrado a favor de Josué nessa palavra. Nunca antes nem depois haverá um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Meu Deus, que privilégio, que relacionamento com Deus, que experiências maravilhosas. Depois, se você ler outras experiências. E sabe de uma coisa? Ligando com a mensagem de ontem, este homem declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Homem de postura, de caráter, ministrou a palavra sobre o povo, sobre a sua família. Ele pôde dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Satanás não encontrou espaço ali. Por quê? Porque ele fechou. Ele foi fechando as brechas. Percebe, irmãos? É assim. O Senhor dá a ferramenta para nós o tempo todo. E vou dizer mais alguma coisa. Eu sei que está meio forte isso, mas eu tenho que falar, irmãos. Eu tenho que falar porque eu não quero ser diferente de você. Eu quero muito que você seja semelhante a mim, não porque eu me acho muita coisa, mas porque eu tenho vivido resultados disso e eu sei que você gostaria de viver também. Né? Para! Se você não se controla no Facebook, por favor. Para de fazer críticas a políticos.
Você está lançando maldição sobre a tua própria vida. Você está se levantando contra Deus. Quem se levanta contra a autoridade instituída, se levanta contra o próprio Deus. Você está lançando maldição sobre a tua vida e começa a vir resultado ruim. Você começa a ter perdas financeiras, começa a ter problema de relacionamento, não sabe o que é, porque está orando. Você ora, mas tem que aplicar o que você lê na palavra, irmãos. Fica criticando o político, fica achando graça da desgraça do outro. Para com isso. Estou careca de ver um monte de gente que fica fazendo comentáriozinhos que não tem sentido nenhum. Você não se controla, sai disso. Agora, se você se controla, aproveite a ferramenta. Dá para ser bem aproveitada, mas não se controla, saia. Saia. Porque é muito irracional continuar sabendo que vem maldição sobre a tua vida. Não faça isso. Besteira, perda de tempo e destruindo a vida. É destruição. Vamos parar com isso, irmãos. Então, irmãos, são coisas desse tipo que nós temos que ser muito sérios. Temos que ser muito sérios. Seriedade não é falta de alegria, não é isso que eu estou falando, não é falta de criatividade, de brincadeira. Tudo isso é muito bom, deve existir no nosso meio, mas tudo dentro de um critério. Porque nós vivemos para honrar e glorificar o Senhor. A honra não é para mim, nem para você, é para o Senhor. E eu tenho certeza, se essa igreja começar a se alinhar nisso, nós vamos ver um verdadeiro avivamento no nosso meio. Mas sem santidade, ninguém verá o Senhor. Está escrito na palavra de Deus. Sem santidade, não verá a Deus. Entendendo, irmãos? Eu vejo assim, muitos de nós aqui estamos precisando mudar. Muitos de nós, jovens, adolescentes, juniores, os up, né? Os up, os cabeça branca, os anciãos da igreja, estou fora, graças a Deus. Nós estamos precisando mudar, irmãos. Estamos precisando mudar. Você tem um chamado ou não tem? Eu quero ouvir, você sabe que você tem um chamado? Vocês sabem que tem chamado? Deixa eu olhar aqui, sabe? Lá, sabe? Vocês sabem, tem chamado? Tem um chamado aí? Turma da esquerda, sabem do chamado? Aqui do meio, sabe? Aqui, sabe? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, nós muitas vezes não temos nos importado com teu coração, Senhor. Falamos que sim, mas a nossa atitude mostra que não. Ficamos dando justificativas para nós mesmos, para a culpa não tomar conta da nossa alma e não ficarmos abatidos. Ficamos tentando, na verdade, cauterizar a nossa mente. Porque, Senhor, a nossa vida é muito claro. Tua palavra diz que nós vivemos, Senhor, fomos feitos para louvor e glória do Teu nome. E o Senhor nos confiou uma missão sobre a terra, porque a nossa morada já nem é mais essa. Tua palavra diz que o Senhor preparou morada para nós. Um lugar maravilhoso, aonde o Senhor, conforme a Tua palavra diz, o Senhor, a glória do Senhor será o sol daquele lugar. Tamanha será a Tua presença, tamanha será, Deus, as manifestações do Senhor, porque nós hoje vemos o Senhor em parte, mas a Tua palavra diz que naquele dia nós veremos o Senhor face a face, Deus. O que significa isso? Algo tremendo e maravilhoso, que a nossa mente não pode alcançar plenamente, mas essas coisas anunciam, essas coisas geram uma esperança maravilhosa em nós. Mas essa esperança, ela tem que produzir algo. Se existe uma esperança verdadeira, ela produz algo. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai.
Porque com a nossa boca nós confessamos o teu nome, mas em muitos momentos o nosso coração está longe de ti. Perdoa-nos, Deus, porque com a nossa boca nós cantamos louvores, adorações, dizendo o que nós vamos fazer para o Senhor, mas o nosso coração não está nessas coisas. Muitas vezes estão preocupados com o que nós vamos fazer para nós. Perdoa-nos porque muitas vezes as nossas orações têm sido: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, nos socorre, Senhor, resolve isso. E nossas orações têm sido muito escassas, quando são orações de intercessão por vidas, por missionários que não conhecemos, por regiões que nunca pisamos. Nós não temos orado para dizer: Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres que eu faça nesse dia? Nós não arriscamos isso. Nós temos receios de ouvir aquilo que o Senhor quer da nossa parte. Mas nós estamos ficando distantes do Senhor assim, meu Pai. Por isso, conforme a tua palavra diz, em 1 Crônicas, tua palavra maravilhosa, quando o Senhor enche aquele lugar com a tua presença. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia. Portanto, Senhor, nós nos curvamos diante do teu senhorio, diante da tua majestade, diante da tua graça, glória. Nós nos curvamos, Senhor, e declaramos que tu és o nosso Deus e que nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos mudar, Deus. Nós precisamos assumir o chamado que o Senhor confiou a nós. Existem chamados específicos aqui, mas o chamado universal que nós estamos falando, que é o chamado de levar a mensagem da salvação, de compartilhar esta obra maravilhosa que o Senhor fez em nós. Anunciar ao mundo e também ajudar essas pessoas a se tornarem seguidores do Senhor. Meu Deus, o Senhor quer curar a nossa nação. O Brasil precisa. Há possibilidade de existir uma nação aos pés do Senhor. Mas as igrejas crescem e crescem, mas a nação não muda. A política continua do mesmo jeito, tantas coisas da mesma forma. O que está acontecendo? A igreja, Senhor, precisa influenciar todos os meios, meio de comunicação, precisa influenciar as instituições de ensino, precisa influenciar a política. Nós precisamos entrar em todas as áreas do nosso país, o poder executivo, o poder judiciário, poder legislativo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmão?